Hoje nós vamos falar sobre serviço. Essa é a próxima disciplina espiritual, está sob a categoria de aprender a nossa interdependência um com o outro. Serviço também poderia ser chamado de sacrifício. Eu também coloco o ato de ofertar, de se doar aos outros e obras de ministério. A gente falou sobre entrega, está na categoria de se entregar a Deus, porque eu gosto de pensar na entrega como ato de se entregar a Deus, mas serviço, eu penso nisso como algo que, o que significa servir pessoas, cuidar de pessoas e até demonstrar benevolência para com os outros. Um autor diz o seguinte: servir significa ministrar, cuidar dos outros e reconhecer os outros, reconhecer nos outros o coração de Deus. Um discípulo verdadeiro de Jesus sempre vai aonde as pessoas estiverem com dor, pobres, solitárias, com problemas, ansiosas e perdidas. Por isso, a formação espiritual sempre inclui responder de coração às necessidades dos pobres em espírito, num espírito de verdadeira compaixão. Então, servir tem a ver com ir ao encontro das necessidades das pessoas ao nosso redor, cuidar dos pobres, os menos afortunados, e também tentar ministrar as pessoas, independente de eles precisarem uma palavra encorajadora, ou serem ensinadas a Bíblia, ou se encontrar com alguém para encorajar o seu espírito um pouco. A atitude de tentar suprir as necessidades de outras pessoas. Outro autor diz o seguinte: aprenda a lição que se você deve fazer o trabalho de um profeta, então o que você precisa não é de um cetro, mas de uma enxada. Em outras palavras, nós precisamos estar lá fora, nos campos, cuidando das pessoas, das suas necessidades, arando a terra do coração das pessoas. Uma das disciplinas espirituais mais desafiantes pode ser essa do serviço, porque em geral a gente gosta de ser servido em vez de servir os outros. Serviço é quando a gente pega nossos desejos e vontades e a gente deixa isso atrás de nós para poder suprir as necessidades e as vontades dos outros. Jesus veio como servo, Filipenses 2 deixa isso bem claro, mas muitas outras passagens também mostram que Jesus era um servo e ele tinha um coração de servo. Ele veio suprir a necessidade de outros, ele veio pregar, ensinar e curar. Ele tirou tempo para curar as pessoas. Ele tinha muita preocupação pelas outras pessoas. Embora ele fosse o rei do universo e merecesse ser adorado o tempo todo, ele veio como servo. E ele adotou a forma de um servo. E ele soube, entendeu o que significou ser obediente a Deus e suprir a necessidade de outros. Um exemplo de Jesus sendo um servo está em João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deu o exemplo de que a gente deve lavar os pés uns dos outros. E fazendo isso, ele nos mostrou o que é ter um coração de um servo. Como eu mencionei mais cedo, ele veio pregar, ensinar e curar. Ele tinha um coração misericordioso pelos outros. Em Mateus capítulo 20, do 25 até o 28, diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio ser servido, mas para servir. E ele ensina seus discípulos aqui que eles não estão aqui, eles não deveriam dominar sobre os outros, mas ser servos dos outros. Então, isso é uma disciplina espiritual que Jesus nos deu, ele nos modelou como fazer em sua vida. Um ótimo, incrível exemplo. É uma disciplina que ele ensinou seus discípulos a respeito também, que eles deveriam ser servos. Então, é muito importante para nós abraçar essa disciplina espiritual também. E o caminho para a santidade, para a formação espiritual, inclui servir outras pessoas. Em Lucas, capítulo 17, do versículo 7 até o 10, diz o seguinte: na verdade, essa parábola descreve o tipo de coração que nós devemos ter como discípulos dele. Qual de vocês, que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar.
Apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Em vez de chegar e falar, faça isso para mim, ou faça isso, faça aquilo para mim, a gente precisa na igreja ter o entendimento de que somos servos inúteis. A gente chega na igreja, a gente procura por coisas para fazer. E no final do dia a gente se dá conta de que a gente só cumpriu o nosso dever porque a gente deve tanto a Deus. Em Filipenses 2, ele nos fala sobre o exemplo de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso Filipenses 2, do 5 até o 8. Essa atitude de Jesus foi a atitude de um servo. Ele veio ao mundo servir, ele se esvaziou e ele fez de si nada. Ele tomou a forma de um servo. Ele se tornou obediente até o ponto da morte. E ao fazer isso, ele nos ensina sobre a disciplina espiritual de serviço. Richard Foster define o serviço verdadeiro dessa forma: o serviço verdadeiro vem de um relacionamento com aquele que é divino. O serviço verdadeiro acha que é quase impossível distinguir os atos grandes dos atos pequenos de serviço. O serviço verdadeiro fica contente em estar escondido. Ele não precisa ser visto por outras pessoas. Ele não está fazendo coisas para receber elogios de outras pessoas. O verdadeiro serviço, ele está livre da necessidade de calcular resultados. O serviço verdadeiro, ele ministra aos outros sem fazer distinções. O serviço verdadeiro ministra de forma simples, fiel, simplesmente porque existe uma necessidade. O serviço verdadeiro é um estilo de vida. Então, serviço não é algo que a gente liga ou desliga. Isso se torna quem nós somos, como um povo de Deus. Aprender a suprir as necessidades das pessoas ao nosso redor. E isso é uma disciplina espiritual que leva à santidade e que leva à espiritualidade. Ao servir as pessoas, a gente aprende a ter humildade, aprende a colocar os outros antes de nós mesmos. Ao servir os outros, a gente aprende sobre nós mesmos. A gente aprende frequentemente sobre nossa natureza egoísta e a gente coloca a nossa natureza para a morte para servir as pessoas. E esse é o processo de desenvolver santidade e espiritualidade em nossa vida. O caminho para a formação espiritual é o caminho do serviço, aprender a servir as pessoas. A gente ajuda as pessoas, a gente se importa com elas, a gente as ama, não esperando nada em retorno, simplesmente porque foi o que Jesus fez. E ele fala que o maior exemplo de todos, ele deu o maior exemplo de todos, ele lavou o pé dos seus discípulos, ele entregou sua vida na cruz e ao fazer essas coisas ele nos mostrou que nós precisamos colocar e dar nossas vidas pelas pessoas ao nosso redor e carregar nossa cruz diariamente, sermos discípulos dele. E isso inclui sacrifício, inclui serviço. Então eu quero encorajar você a achar uma atividade onde você pode servir outras pessoas. Uma coisa que você pode fazer, onde você vai dar um tempo, um pouco de tempo, de esforço, para tornar a vida de outra pessoa um pouco mais fácil. Talvez você possa ir fazer compras para alguém, alguém precisa de que você faça alguma coisa na casa, você pode talvez cozinhar alguma coisa para alguém. Encontre uma maneira de servir necessidades de outras pessoas e ao fazer isso encontre um pouco de alegria na sua própria vida.